saudade, por onde anda você. Tá com saudade da CPI? Eu tô com saudade do Centro-Oeste. Entendi. Vontade de dar uma passeada por lá, Chapada dos Veadeiros, Rio Araguaia. É verdade, né? é bom. Desculpe interrompê-la, nobre amiga. Não, mas faz tudo parte do mesmo pacote. A Natália Paz é quem vai falar com a gente, porque ela está hoje acompanhando a sessão da CPI e hoje os senadores estão ouvindo o Marconi Albernaz, né, que é apontado como lobista da Precisa Medicamentos. O que foi dito por aí até agora aí, Natália? Boa tarde para você. Oi, Pazzi! Oi, Ana, Joel, boa tarde para vocês. Uma ótima tarde para todo mundo que está nos acompanhando na avaliação de Renan Calheiros, que é o relator da CPI. Este é o depoimento mais cínico que já aconteceu na Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que ouve hoje, está ouvindo desde as 10h30 da manhã, mais ou menos, esse suposto lobista da Precisa Medicamentos, o Marconi Albernaz. Ele negou que tenha qualquer vínculo com a negociação de vacinas, mas o colegiado está apurando justamente qual foi a participação dele naquele contrato com o Ministério da Saúde de mais de R$1 bilhão para a compra da vacina Covaxin. A gente lembra que esse depoimento dele havia sido inicialmente marcado para o dia 2 de setembro, quando ele apresentou um atestado que foi questionado pela CPI e depois anulado pelo médico. E hoje, justamente, o presidente da CPI, Omar Aziz, cobrou explicações sobre essa ausência dele na primeira data que foi marcada aqui na CPI. Vamos ouvi-lo. Ele faz a troco de quê que o senhor foi atrás de um atestado médico? O senhor chega aqui com uma marra, olha, não fui comunicado. Não, de forma alguma, senhor. Vamos lá, me explica aí, senhor Marconi. Eu vou só acabar minha... Não, me explique, senhor Marconi, por que o senhor foi atrás de um atestado médico? Vamos lá. Para uma pessoa que não está acostumada a viver algo assim, eu efetivamente tive um colapso nervoso e físico, senhor senador. Eu tive que me preparar muito fisicamente e psicologicamente para estar aqui. Sobretudo, por não ter feito nada de errado. O senhor não vai responder por que o senhor foi atrás de um atestado médico? Eu, no dia 31, senhor senador, passei mal, muito mal, como eu falei aqui no meu relatório, nas minhas considerações finais. Eu tive um colapso nervoso, físico, e o médico me viu, me analisou e me deu o atestado médico daquela situação. Bom, o depoente também afirmou à CPI que teve contato apenas por 30 dias com a empresa Precisa Medicamentos em 2020. Segundo ele, as conversas se deram pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e se referiam a sondagens que a Precisa fez para ele assessorar politicamente a empresa em tratativas de vendas de testes rápidos da Covid para o Ministério da Saúde. Ele também admitiu hoje que conheceu Danilo Trento e Francisco Maximiliano, apontados como proprietários da Precisa Medicamentos. Ele também informou aos senadores que conheceu, sim, o empresário José Ricardo Santana em um churrasco na casa de Karina Cufa, que é a advogada do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que Santana foi secretário da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da Anvisa e participou daquele jantar em que teria ocorrido negociação de propina para a compra de vacinas. Em mensagens obtidas pela Polícia Federal, que a CPI teve acesso, o Marconi afirmou que iria falar com um senador para desatar os nós durante um processo licitatório do Ministério da Saúde para a compra de testes rápidos de Covid, só que até agora ele não respondeu na CPI quem seria esse senador. Depoimento de hoje que está gerando várias discussões, diversos bate-bocas, lembrando que ele tem sim a possibilidade de não responder questionamentos que possam autoincriminá-lo. Ana, Joel... Nossa, pela definição da Natália, porque tá difícil de acompanhar esse depoimento mesmo, pela cara de pau, né? Depoimento Ana, cínico das palavras da Natália Paz. Ouça só, o senador Randolfo Rodrigues disse que o Marconi aí é um agenciador de mulheres. Isso foi colocado na discussão aí, porque se ele colocar isso vai dar pau, hein? Foi, Natália? Vai dar discussão. Ele já falou isso, o Randolfo disse isso. Já foi colocado algo nesse sentido ou não? Falou não sei, é isso que eu quero saber. Falou por aí, Natália. Não, ele falou por aí, ele não chegou nesse exato termo, pelo menos hoje até o momento, nesse depoimento da CPI. Ele começou a gente falar tem agora algumas... só, né? O Randolfo Rodrigues Exatamente. começou a falar isso agora. Ele fez algumas intervenções ao longo da manhã, mas os questionamentos dele estão começando agora. O que aconteceu pela manhã, né? A gente teve aí o Omar Aziz dizendo que o Marconi Albernaz é esse suposto lobista. O Albernaz disse que era um péssimo lobista,
lojista que não conseguia fazer essas negociações direito, e da gente teve os próprios senadores dizendo que o Albernaz seria o papaléguas e o coiote seria o Estado, que ele corre atrás do Estado, mas nunca consegue alcançá-lo. E daí existiram essas discussões sobre esse senador que teria envolvimento com essa negociata, né, com essa negociação dentro da Precisa Medicamentos, isso que acabou irritando muito o Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, porque ele não diz o nome de quem seria esse senador. Mais ou menos quando a gente teve o depoimento lá dos irmãos Miranda, que não tivemos ali, que eles falavam que não iriam descobrir quem seria o deputado, mas daí Simone Tebet acabou descobrindo, dizendo que era Ricardo Barros, que estava nessa questão envolvida na vacina também. O depoimento está nesse nível, assim, dizendo que ele é muito cínico, que é um depoimento muito diferente, muito difícil de conseguir essas respostas, até mesmo porque quando muito pressionado, ele se preserva o direito de permanecer em silêncio através dessa liminar, desse habeas corpus do STF. Então, pelo jeito, vai ser difícil de tirarem algo de produtivo desse depoimento de hoje. Ô Pazzi, mudando de saco para sacola, para não falar outra coisa, se fosse fora do ar, é claro que eu falaria outra coisa, mas no início do jornal, nós abordamos o assunto combustível. Falamos muito da gasolina, do preço do álcool, dos preços dos dois combustíveis, né? Preços absurdos, exorbitantes e altas injustificáveis, para te falar a verdade, absurdas, canalhas, né? Ontem o presidente da Petrobras foi questionado pelos parlamentares. Saiu algo de produtivo daquele momento ali ou não? Desse questionamento que o presidente da Petrobras sofreu, algo de produtivo surgiu ou não, ô Natália? Olha, Joel, ações efetivas, pelo menos até o momento, não. Foi apenas uma discussão, tentando ali livrar um pouco a responsabilidade da Petrobras, tentando colocar um pouco dessa responsabilidade, dessa culpa em cima de governadores em relação ao ICMS, mas o presidente da Petrobras, general da reserva, Joaquim Silva Luna, ele afirmou no plenário da Câmara, nessa comissão que foi chamada, que a empresa não repassa aí aquelas oscilações pontuais de preços internacionais do petróleo para esse valor dos combustíveis no Brasil. E segundo ele, primeiro a empresa verifica se o aumento é estrutural, ou seja, se tem um caráter mais permanente ou se ele é passageiro. E claro que a repercussão é grande aqui em Brasília, a cobrança maior ainda, né? Porque o presidente do Banco Central, ele falou um pouco depois aí de Joaquim Silva e Luna também num evento, e o Roberto Campos Neto, ele disse que esse aumento de preços praticado pela Petrobras ocorre de forma mais rápida do que em outros países. Então, por enquanto, é muita discussão, Joel. Enquanto isso, o preço continua subindo, não apenas aí nos postos de combustível, como também do gás de cozinha, a crise hídrica que a gente está passando, né? Então, por enquanto, muita discussão e pouca ação efetiva para a gente ter uma mudança realmente. Verdade. Pazzi, muito obrigado, tá? Um grande abraço a você. Bom Valeu. trabalho aí. Até mais. Até mais.